Olá, sou Natália Borges, estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, participante do Grupo de Estudos e Pesquisa em Memória e História da Educação e bolsista CNPq do PIBIC 2023-2024. Sob a orientação da professora doutora Carolina Lima, da Faculdade de Educação UFBA, desenvolvi o plano de trabalho intitulado Comércio Escolar e Cultura Material da Escola, entre documentos da alfândega e anúncios de mercadorias. E hoje venho compartilhar os resultados finais para dialogar com vocês. O objetivo central da pesquisa foi investigar a circulação de artefatos escolares na Bahia oitocentista, observando as relações entre escola e mercado no século XIX, durante o período de 1855 a 1885, buscando compreender as condições materiais de aquisição e comercialização de artigos didáticos e mercadorias destinadas ao âmbito escolar, por uma perspectiva acima, além e abaixo das fronteiras nacionais. A metodologia do trabalho foi de natureza teórica e descritiva, revisando a discussão de autores e autoras fundamentais para o estudo da cultura escolar, cultura material da escola e circulação de sujeitos e artefatos escolares, dos quais destaco Dominique Juliá, Viara Alcântara, Martim Lau e Diana Vidal. A pesquisa foi desenvolvida por meio da catalogação, registro e análise de fontes históricas relacionadas à alfândega da Bahia, totalizando 10 maços do Grupo Manifesto, contendo registros e descrições da entrada e saída de mercadorias do Porto de Salvador. As fontes foram acessadas durante as visitas semanais ao Arquivo Público do Estado da Bahia. Também foram levantados, por meio do acervo da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, 33 anúncios sobre artefatos escolares, presentes em jornais baianos do século XIX, jornais como O Monitor, Correio da Bahia e Correio Mercantil. Ao combinar os dados da alfândega com os anúncios dos jornais, foi possível concluir que, nesse período, os principais países e cidades portuárias de origem das mercadorias que chegavam ao Porto de Salvador eram França, vindo de Havre, Inglaterra, de Londres e Alemanha, vindo de Hamburgo, tendo como artefatos recorrentes livros, papéis e tintas que abasteciam o comércio da cidade, com destaque para alguns estabelecimentos como a Livraria Catilina, referência na edição e venda de artefatos escolares na Bahia, e que entre os mais de 60 nomes de sujeitos e empresas catalogados, chamou a nossa atenção, devido à recorrência e à diversidade de produtos importados. A localização de alguns ofícios e relatórios do Conselho Interino de Governo, catalogados no Fundo da Instrução Pública, no APEB, apontam para relações comerciais entre a Livraria Catilina e o governo local, no que se refere à aquisição de artefatos para as escolas da capital. Esses indícios reforçam a ideia de que a livraria era uma importante mediadora cultural na direção do que propõe Sérgio Gruzinski, e um caso exemplar do comércio entre a iniciativa privada e a instrução pública da Bahia. O confronto entre diferentes fontes ao longo da pesquisa também possibilitou revisar uma informação imprecisa que consta em O Livro no Brasil, Sua História, de Lawrence Halloway. Esta importante obra traz um histórico sobre a Livraria Catilina, indicando que foi fundada em 1835 por Carlos Pauget, recebendo o nome do mesmo. Segundo Halloway, Xavier Catilina teria assumido a direção da loja em 1877. No entanto, considerando os almanaques administrativos, mercantis e industriais da Bahia, de 1860 e 62, e também as documentações da alfândega de 1865, que já constam com os registros da Livraria Catilina, podemos inferir que Xavier tenha assumido a direção antes do ano informado por Halloway. Nesse sentido, a pesquisa apresenta importantes contribuições para os estudos sobre a cultura escolar no Brasil, enriquecendo as pesquisas sobre o contexto histórico, cultural e educacional da Bahia durante o século XIX, buscando preencher uma lacuna nos estudos sobre o local, tendo em vista que boa parte dos estudos desenvolvidos sobre a temática está voltada para a região sul e sudeste do país.